creio, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Eu creio, Pai querido e amado, Deus da glórias, Pai santíssimo, Pai eterno, Deus da glória, poderoso e santo. Glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome, Jesus. Glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome, Senhor, meu Deus. Pai querido e amado, Deus da glórias, em nome de Jesus. Espírito Santo, poderoso e eterno Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, exaltado é o Seu nome, Jesus. Deus da glórias, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, abre as comportas do céu, Pai, em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nosso meio. Opera, manifesta o Seu poder. Glória a Deus, soberano, Deus amado, Deus da glórias, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos começar louvando os hinos da harpa cristã. Amém, glória a Deus. Camila vai louvar o primeiro hino. A irmã Nilda louva o segundo, tá? E o terceiro, glória a Deus, a Silene vai louvar o terceiro hino, tá bom? Amém. Cumprimento com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar nessa noite. Vamos louvar o 469. Sessenta e sete, perdão. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par,
então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É o 526 da aba. Peço que você não me ajude, tá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da sua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Conta as estrelas tão de mim distante, veja brilhar com vívido esplendor. Relembro, oh Deus, a glória cintilante que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha a floresta murmurando o vento, e eu vejo que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o leito tão poente, que teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando pense que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda honra e amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
está no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos ao louvo, Senhor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Número 15 da harpa. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. No céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora seguro nela achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora seguro sua luz. Eu ouvia, senti, sob minha espada da lei, mas eu não fugi, Jesus me escondi e agora seguro nela achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora seguro nela achei. Glória a Deus, aleluia. Igreja, vamos pular sobre os pés, vamos fazer uma oração. Amém. Pastora, vem louvar comigo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Espírito Santo de poder e de graça, nesta noite nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos sustentado, te agradecemos por o Senhor ter nos guardado nessa noite. Pai, que o Senhor venha falar em nossos corações, jogar por terra todo o mal e tudo aquilo que não provém de ti. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que o Senhor nessa noite venha falar nas nossas vidas. E que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, abrir os céus nessa noite, joga por terra tudo aquilo na qual não provém de ti. Querido Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer os seus filhos que estão para vir em segurança. Papai querido, papai amado, que este culto venha ser para o Senhor. Espírito Santo de Deus, mesmo não merecendo, o Senhor mais uma vez nos concedeu a graça de estar aqui na tua casa, e é por isso que nessa noite nós te engrandecemos, nós te louvamos e nós te adoramos, querido Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, já te agradecemos, amém? Glória a Deus, aleluias. Tu és santo, Deus, oh glórias. Glória a Deus, aleluias.
já não quero ser igual. Glória a Deus, aleluias. É santo Deus, oh, glórias, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
engraçado, né? Que mesmo a gente sendo falho, mesmo muitos não entendendo o porquê de tantas misericórdias que o Senhor Ele tem para conosco, que fala mais logo com ela, mas o Senhor Ele fala: mesmo na tua infidelidade eu estou sendo fiel com você, embora as pessoas não entendam a misericórdia que Deus Ele tem, mas glorifique a Ele, porque Ele é fiel a mim e a você, amém? E as palmas é para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero estar dando oportunidade para a nossa irmã Gabriele ler hoje o capítulo 7 do livro de Gênesis, né? Estamos nesse propósito de ler a Bíblia durante o culto da palavra, e a nossa irmã está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura de Gênesis, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entre tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 66 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. 2 animais limpos e 2 animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. Mês seguinte, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafe, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a alta terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra,
desde ao homem, até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos de toda a terra. E ficou somente Noé e os que com ele entraram na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E assim agradeço a oportunidade. E a Mocidade Manancial já está com a oportunidade para estar louvando a Senhor. Amém? Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê no coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Meu coração, aleluia, faça morada. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Vem fazer morada em mim. Aleluias. E assim a mocidade agradece a rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Antes das irmãs estar deixando o altar, o louvor no altar do Senhor, eu peço que a igreja coloque a mão no seu coração, curva a tua cabeça, apresenta para Deus neste momento
aquilo na qual o teu coração está apertado. Muitas das vezes a gente entramos na casa do Senhor desapercebido. Muitas das vezes a gente entramos com as preocupações que a vida, ela nos carrega. Só que neste momento Deus, Ele está convidando nós para adorar a Ele, amém? Então aí onde você está mesmo, curve sua cabeça, põe a mão no seu coração e apresente a Deus. Apresente a Ele, porque só Ele pode fazer aquilo na qual eu e você necessitamos, amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, neste momento eu te apresento, Pai. Eu apresento a tua igreja, eu te apresento a cada coração, Deus, que entrou por essas portas. Deus, eu te apresento, Senhor Jesus, a cada petição, Senhor Jesus, os teus filhos. Pai, eu não sei qual é a preocupação. Deus, eu não sei aquilo na qual os teus filhos, eles precisam, Deus. Mas tu conhece, tu sondas, tu sabe, papai amado, a maneira de cada um que entrou aqui, Deus. Joga por terra, Pai, toda a tristeza. Joga por terra todo desânimo. Espírito Santo de poder e de graça, aquilo que não provém de ti, Pai. Nessa noite eu peço, papai amado, que o Senhor venha entrar com providência. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha renovar, Senhor Jesus, a vida dos meus irmãos. Eu peço, papai amado, que neste momento, Pai, cadeias venham ser quebradas. Eu peço que correntes, Pai, venham ser quebradas. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visita cada lar. Eu peço que o Senhor visita cada coração nesse momento. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Deus que faz. O Deus, papai amado, que nos prometeu. Eu creio que Ele vai ser capaz de cumprir aquilo, Senhor, que o Senhor nos colocou em nossos corações. Deus, eu te peço, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um deles. Eu te peço, papai amado, que o Senhor entra, Pai, aonde nós não podemos entrar. Eu peço que o Senhor, Pai, cura aquilo na qual nós não podemos. Somente as tuas mãos, Senhor Jesus, somente o teu bálsamo, Deus, pode curar aquilo que nós precisamos, Deus. É o que eu te peço, Pai, nessa noite. Te agradeço por mais uma noite o Senhor ter nos escolhido de estar aqui na tua casa. Por mais uma noite o Senhor esteja, papai amado, nos separado para estar aqui te adorando e tendo esse privilégio, Pai, de estar aqui neste momento. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao Senhor, amém, igreja? E as irmãs já estão com a oportunidade de deixar o louvor no altar do Senhor. Gostaria de estar chamando a Gabi e a Camila para estar ajudando a gente, amém? O Círculo de Oração Dorcas cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor. Glória a Deus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Sou eu quem estou louvando agora.
descansa no Senhor nesta noite, amém? E as palmas é para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Olha Deus falando, descansa, que aquilo que você precisa já está nas minhas mãos, amém? Vou trazer uma oportunidade para o nosso irmão Cláudio, ele ministrar sobre a oferta, amém? E o nosso pastor Júnior deixa o altar no Senhor, o louvor no altar do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos procurar uma mensagem que eu confesso que me encontro meio despreparado. Tem uma passagem no livro de Malaquias, que todos nós já conhecemos. Mas amém, eu não consigo localizá-la no momento, mas assim que eu tiver a oportunidade eu localizo. Tudo aquilo que você quiser que o homem vos faça, fazei vós primeiros a ele. Tudo aquilo que nós queremos de bom para nossas vidas, nós temos que oferecer, porque esse é o desejo de Deus para os nossos corações. Então sempre que eu quiser que o Senhor faça algo para mim, eu devo me dispor a fazer algo para Ele. É uma troca? Acaba sendo. Mas o Senhor deseja que o nosso coração seja pronto para oferecer, antes mesmo de pedir. Nós temos que ter um coração voluntário para fazer as coisas de Deus e fazer com o coração aberto. Porque quando você faz algo para Deus sem esperar a volta, com certeza a volta vem. Amém? Fique com essa palavra. Acredite que tudo aquilo que você tem pedido a Deus, Ele vai te conceder no tempo dEle, não nosso. Porque muitas das vezes nós nos precipitamos em nosso expressamento. Então muitas das vezes nós pedimos e achamos que estamos pedindo algo para agora, mas na realidade nós não necessitamos mesmo no momento. É por isso que de repente as coisas não acontecem da forma que pensamos que vai acontecer. É por isso que nós levantamos propósito e o propósito aparentemente não vem na hora que nós queremos. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o mundo com um olho temporal, aquele olho limitado, aquelas coisas que se não acontecer agora, eu posso não estar vivo amanhã para ver acontecer. Mas o Senhor dos altos céus, Ele olha e sabe o tempo propício para te dar aquilo que você necessita. Então não para de pedir, mas muito mais, ofereça muito mais do que peça. Porque o desejo de Deus é que sejamos gratos com tudo aquilo que Ele tem nos concedido e que continuará a nos conceder. Amém? Oferte de todo o teu coração, não com tristeza, mas com alegria, não por obrigação, mas com satisfação, sabendo que Deus Todo-Poderoso, Ele é autossuficiente para te conceder infinitamente mais do que aquilo que você pede. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, amém? Glorificado o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Meu jardim particular.
quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca desejo de te adorar. Ei, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Meu jardim particular. Oh glória, peça para o Senhor te resgatar todos os dias da sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Quero apresentar o nosso irmão Nicolas, acenda com a mão para a igreja conhecer, amém? Como que a igreja vai receber ele, igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre à casa do Pai. Glória a Deus. Vou chamar. Cadê a Marilene? Marilene, vem aqui, Marilene. Vamos orar pelo pastor, amém? Já vai trazer a palavra para os nossos corações. Glória a Deus. Vem, pastor Lucilano, aqui. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar pelo pastor Lucilano. Sem ira, sem contenda. Amém, Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, para clamar a Ti, que através do Teu servo nesta noite seja ministrada a Tua palavra, que ela venha produzir fruto no nosso coração, Senhor. Venha trazer conversão, libertação, restauração, edificação e libertação, Senhor. Que verdadeiramente, meu Pai querido, nós possamos viver o evangelho verdadeiro, a qual Teu Filho pagou o preço de cruz, para que hoje nós possamos estar aqui aprendendo da Tua santa palavra. Amém. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando os irmãos de pé, mais um dia na presença de Deus, abra as vossas Bíblias, carta aos Efésios, capítulo de número 4. Confesso que durante esses dias temos falado sobre a mensagem da cruz e a influência dela sobre a igreja ou sobre as nossas vidas particularmente. E temos tratado alguns temas. Creio eu que ainda é pouco o que temos tratado, aprendido, e o assunto não se esgota facilmente. Então,
para não nos prolongarmos muito sobre o tema que deve ser aprofundado, estudado, mergulhado, tratado na igreja, nós preparamos algumas mensagens, e a mensagem de hoje que nós queremos tratar é sobre a unidade do Espírito, e o tema é Unidos pela Cruz. Efésios 4, verso de número 1, eu vou ler aqui até o verso de número 16, mas são dois versículos que nos chamam a atenção, que é o verso de número 3 e o verso de número 13, tá bom? Versículo 1, todos acharam? Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado como uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também que antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Versículo 3 somente diz assim: procurando guardar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar-se. Louva a Deus por este tempo, pela oportunidade que nos é concedida de ministrar a palavra de Deus. É claro que sempre há uma preocupação, um temor na nossa vida, para que a gente venha ministrar a palavra de Deus segundo a sua vontade, não segundo o nosso conceito ou segundo o nosso entendimento, porque a nossa mente finita não consegue compreender a profundidade de Deus, porque Deus é infinito e a sua palavra é poderosa e é capaz de esmiuçar a penha, quebrar a penha como um martelo a esmiuça. Queridos, ao olharmos aqui para o século 21, estamos vendo um tempo de lutas, de crise, e aí a gente vê um cristianismo esfacelado, dividido, cheio de guerra. Nós encontramos pessoas divididas, pessoas online procurando briga,
ofendendo outros irmãos para conseguir likes nos seus posts na rede social, ofendendo, difamando outros. E aonde isso vai parar? Será que estamos glorificando a Deus com essa atitude? Será que estamos agradando a Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes? Acredite, irmãos, falar sobre unidade em um tempo em que se glorifica a desunião, em um tempo em que se glorifica a falta de comunhão, aonde os egos não transformados, não vencidos pela cruz, não abrem mão, não buscam de maneira nenhuma nenhum esforço para se unir aos que são diferentes. Não é fácil, não. E Paulo escreve essa carta aos Efésios, que acho que é uma das maiores e mais importantes cartas que ele escreveu. Segundo a Bíblia vai dizer, no capítulo 4, vai dizer que ele escreve praticamente dentro da prisão, em Roma. Talvez depois da sua viagem, a sua última, terceira viagem para esse lugar, Paulo está preso. E ele escreve bem antes da sua morte. No capítulo de número 1, no verso de número 1, Paulo vai iniciar a sua carta, dirigindo, dedicando a ela algumas pessoas. Ele vai dizer aos santos, ou seja, não é geral, não é para todo mundo, não é para os que estão dentro da igreja, ou para os hebreus, não, é para os santos. Os santos são aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, foram purificados, transformados pelo sangue da cruz do Calvário. Aqueles que entendem o que é viver para Cristo, são os santos que entregaram a sua vida para Ele. Então Paulo dirige a sua carta aos Efésios diretamente aos santos, porque havia alguém dentro da igreja que talvez não fosse santo, não se considerasse santo. Então Paulo ele vai dirigir a sua carta. Só que quando Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, ele tem diante de si uma igreja relacionalmente, basicamente uma igreja saudável. Paulo elogia as suas atitudes, elogia o seu desempenho na fé, o cuidado, o zelo. Só que Paulo encontra diante de si também um problema: a desunião ou a falta de união entre os crentes. Então Paulo ele está preocupado com algo dentro da igreja, e que ele aponta a realidade desse problema, que é a divisão. E por trás da divisão, ou atrás de si, esconde uma batalha espiritual, que ele vai dizer no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Não é a nossa luta contra o ser humano, de maneira nenhuma. Então Paulo ele vai se empenhar em produzir, através do seu evangelho, recebido diretamente do Senhor, a unidade da igreja. Paulo está preocupado com a unidade da igreja. No capítulo 17 do Evangelho de João, no verso de número 20 e 21, Jesus vai orar pela igreja, pela unidade da igreja. Ele vai dizer: Pai, não rogo apenas por este, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Aqueles que hão de crer, para que creiam que assim como eu somos um, eu e tu somos um, assim eles sejam um também, como nós somos um. Jesus estava preocupado com a unidade da igreja. Ele acreditava que futuramente a igreja poderia viver em desunião. Então ele está orando pela unidade. Não é pela união, nem pela uniformidade, mas pela unidade, que é diferente. Paulo está preocupado com a igreja de Cristo. E eu entendo, irmãos, que o problema da divisão é tão antigo quanto a própria igreja de Cristo. Só que a igreja é um milagre de Deus.
E é algo tão difícil e quase impossível manter a unidade da igreja, porque a própria igreja, ela só é mantida pelo poder sobrenatural do Senhor e do Espírito que atua dentro dela. Para sobreviver por 2 milênios, 2000 anos, só sendo algo sobrenatural. Porque o objetivo de Satanás é destruir a unidade da igreja, é dividir os irmãos e ofender e tocar naquilo que Deus mais ama. Então a divisão da igreja, ou uma igreja em divisão, é motivo de escândalo. E Paulo está preocupado com a igreja, porque a própria igreja, ela luta, né, desde a sua fundação para manter a unidade, manter o equilíbrio entre os irmãos. E só reafirmando, Jesus ele está orando 24 horas antes da sua morte, para que a igreja seja um, para que todos aqueles que creiam nele sejam um, como ele é com o Pai. E assim ele diz: e o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, se não tivermos unido em Cristo, não há como ter comunhão com os outros. E não há como o mundo crer que Jesus foi enviado pelo Pai e é poderoso para transformar as nossas vidas e nos fazer redimidos, regenerados, reconciliados e manifestar a sua luz ao mundo. Capítulo 5, verso 14 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e nem tampouco esconder uma luz, porque essa cidade sobre o monte é a igreja, e ela tem que brilhar, e a luz que vem dela é do próprio Senhor. Então a igreja precisa brilhar, e ela só vai brilhar quando a unidade verdadeira acontecer dentro dela. Então Paulo está preocupado com a igreja. E o que mais vemos no dia de hoje são divisões, pensamentos diferentes. E Paulo vai tratar aqui de algo, irmãos, que muitas vezes a gente até esquece. Ele vai falar da unidade do corpo. E Paulo, ele acreditava na trindade. Tanto é que nós lemos aqui que ele vai dizer: há um só Espírito que atua dentro da igreja, um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e um só Deus e Pai. Então Paulo está falando que a trindade atua dentro da igreja. Quer perguntar, mãe? Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo é verdadeira dentro da igreja. Então essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser um modelo para a unidade da igreja. Então Paulo vai tratar de alguns assuntos, mas o que ele se preocupa mais é com a unidade da igreja. E aquilo que deveria nos unir é o que mais nos divide, é o que mais nos separa. A doutrina da revelação, da salvação, da pessoa de Cristo, afasta aqueles que, unidos pela cruz, deveriam dar testemunho da ação, do poder, da graça reconciliadora do Senhor. É a verdade que nos une, e a verdade ela é manifestada na cruz. O Evangelho, a essência do Evangelho está na cruz. Através do sangue vertido na cruz, nós temos a revelação do amor de Deus. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 20, que pela paz que ele operou pelo seu sangue no Calvário, na cruz, ele nos colocou junto com ele, reconciliou todas as coisas consigo mesmo, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então é o amor de Deus através do sangue derramado na cruz que nos une e reconcilia todos com Deus. E ainda na mesma carta, no capítulo 2, no verso 14, Paulo vai dizer que a dívida que tínhamos
das ordenanças da lei, Jesus Cristo, ele apagou a cédula que havia escrita contra nós nas ordenanças e cravou na cruz do Calvário. Então, pela cruz, nós somos livres da lei e unidos em Deus. Então, o que nos une é a cruz, a fé e o amor em Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, aquilo que deveria nos unir, na verdade é o que mais nos separa. Infelizmente, pessoas que andam brigando e se dividem por qualquer coisa que não seja o Evangelho, ainda não compreendeu a mensagem das boas novas, ainda não entendeu a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz precisa ser estudada, precisa ser compreendida, não é algo para ser esquecido ou abandonado. A mensagem da cruz, nós precisamos primeiramente entender o que Ele fez na cruz por nós. Precisamos entender que Jesus, amado, Ele não foi para a cruz para brincar. O peso da dor, do sofrimento era tão grande, que a Bíblia diz que Ele no jardim, Ele sua gotas de sangue, tamanho era o sofrimento. Há algumas pessoas que querem e têm algumas atitudes em relação ao sofrimento, à dor. Umas fogem, outras aceitam pacatamente, porque se entregam, não tem o que fazer. Mas Jesus não foi para a cruz para brincar. Ele tinha um objetivo: a nossa salvação, a nossa unidade, a nossa união com Deus, reconciliar-nos com Deus. Aleluia. Então, só para você entender, o Evangelho, ele é revelado na cruz. Infelizmente, eu acredito que são poucas as mensagens que se fala sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é urgente, irmãos. E a gente precisa pregar a mensagem da cruz. Como diz o hino da nossa harpa cristã, o 291, ou o 132 do cantor cristão, quem conhece. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus orou pela unidade da igreja. E se a igreja ainda não entendeu essa unidade que é produzida através da cruz, é a cruz que nos une, é a cruz que nos faz ter paz com Deus. E aquele que anda nessa luz deve ter comunhão uns com os outros. Se a igreja não tem essa unidade, ainda vive numa completa escuridão, não. E isso, claro, é muito triste. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. Só para a gente entender, isso aqui é só uma introdução do que a gente quer falar. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 13. Paulo vai tratar da unidade do corpo, não é, irmão? No verso 13, Paulo diz assim: porque todos fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, eu disse que uma cidade sobre o monte, ela não pode ser escondida. E a igreja é uma cidade sobre o monte, e deve refletir, deve iluminar
Mas a igreja é isso só? O que é a igreja então? É uma instituição, uma denominação, uma ONG, uma seita, uma organização, um grupo de amigos que se reúne sem compromisso, um grupo de pessoas que sem pastor, mas amam uns aos outros. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo não pode ser dividido. De maneira nenhuma. Então a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer: está porventura Cristo dividido? Porque na igreja de Coríntios havia alguns que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou de Kefas, né? Pedro. E Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão instrumento de Deus. Um plantou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então a glória não é para ninguém, a glória é para Ele. Então, o que é a unidade do Espírito? Eu poderia falar, antes de falar desse tema da unidade, falar sobre a direção do Espírito, andar em amor, né? Ser guiado pelo Espírito. Mas por que a urgência de falar sobre unidade? Isso não é uma crítica a denominação nenhuma, irmão. Não estou aqui para julgar ninguém de maneira nenhuma, porque a diversidade existe dentro da igreja. O problema é quando o sinal da enfermidade dentro da igreja não é a diferença, não é porque eu estou aqui, porque eu me identifiquei com a igreja. Se eu não gostar, eu parto para outra, eu me separo, isso é diferente. E eu continuo servindo a Deus, mesmo estando longe, mas eu estou em outro lugar servindo a Deus. Mas a enfermidade, o sinal de enfermidade dentro da igreja acontece quando o orgulho denominacional faz nos separar. E a igreja que leva a cruz de Cristo não separa ninguém, ela une. Porque o que separa é o denominacionalismo. Quando alguns se acham melhores, merecedores da graça de Deus, mais do que os outros. Isso não é sinal de Deus. Nenhum homem pode viver para si próprio. Ou seja, se ele procura fazer isso, ele peca. Por quê? Provérbios 18, versículo 1, está escrito: aquele que se isola, ou vive isolado, diz alguma versão, ele busca os seus próprios interesses, é egoísta, e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então ninguém nasceu para ser sozinho. Tem um livro de um autor chamado Jacques Maritain. Ele escreve dizendo assim: nenhum homem é uma ilha. Ninguém nasceu para viver sozinho. E quando alguém nasce de novo, ele nasce não é no orfanato, mas é numa família. E depois de nascer nessa família, restaurado, reconciliado, nova criatura, puro de coração, ele precisa amar aos outros membros da mesma família de Deus. Então, às vezes a pessoa, irmãos, acha que ela pode sobreviver sozinha. Ninguém sobrevive sozinho. Vai lá, pastora Luciana. Então, só para a gente entender, antes que vocês perguntem, essa unidade do Espírito, existem dois termos gregos que traduzem geralmente a palavra igreja, são eclésia e koinonia. Eclésia pode significar assembleia,
E koinonia quer dizer comunidade ou comunhão. O primeiro termo, eclésia, ele ganha ênfase, é mais influente, porque há o apoio do mundo, que identifica como uma organização. Porém, comunidade ou comunhão já é mais difícil, porque o mundo luta contra essa comunhão, luta contra essa comunidade, para que não haja essa comunidade. É fácil edificar uma igreja como organização, mas como comunidade é mais difícil. Alguém está entendendo? Então nós somos o que? Igreja ou comunidade? Então, porque Deus, quando olha para nós, quando Deus olha para a igreja, Ele não vê o CNPJ, Ele não vê a denominação, Ele vê a igreja universal. Deus não vê essa, Ele não vê nenhuma denominação, Ele vê a sua igreja. E a igreja pode ser apenas de 2 pessoas, porque ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, nunca um sozinho, 2 ou 3, viu? Ninguém sozinho é igreja. 2 pessoas em nome de Cristo reunidas pode formar uma igreja, porque há comunidade. Então, será que nós temos o direito de chamar a igreja, qualquer organização que não seja comunhão com Cristo? Segundo o Evangelho, não temos esse poder para chamar, porque se não tem comunhão com Cristo, não pode ser organização ou igreja cristã. Então tem muitos que levam o nome de igreja, mas não tem comunhão com Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Para a gente entender isso, eu não posso me alongar muito por causa do horário, eu sei. Então, só para a gente citar aqui, o movimento ecumênico. Alguém já ouviu falar sobre o movimento ecumênico? Claro que é uma intenção, um projeto, basicamente pela Igreja Católica, de unir todos os cristãos em uma só organização, uma só fé. Agora, como pode, e eu acho isso interessante, alguém querer unir o mundo inteiro, quando pequenas igrejas locais estão divididas, cheias de rinchas, cheias de brigas e disputa, divisão, contenda, orgulho, ciúmes dentro dela? Como podemos querer a paz universal se dentro da pequena igreja não há essa unidade? Aí é querer pôr o carro à frente dos bois, né? Infelizmente, e não é pouco não, são milhares. Para a gente entender, amado, essa questão da unidade, eu quero aqui, junto com os irmãos, examinar alguns casos, 3 ou 4, que ocorreram na igreja primitiva, para vermos como foi a ameaça à comunidade, né, ou à comunhão da igreja, e como resolver o problema dessa divisão, dessa ameaça, né? Eu já até citei aqui na semana passada, acho. Então, o primeiro caso, para a gente entender, Atos capítulo 6, verso de número 1 ao verso 8, só para você marcar aí. Então, o primeiro problema foi a deficiência administrativa dentro da igreja. E ali surgiu por causa
de certa discriminação que se fazia a algumas viúvas na distribuição do socorro diário. Os discípulos, os apóstolos, todos os crentes pegavam tudo que eles tinham, juntavam, reuniam, davam os apóstolos para dividir com o povo. E ali houve um problema de discriminação. Nesse caso, era um problema de administração da igreja. E a solução para problemas administrativos da igreja é fácil resolver quando há boa vontade e se o diabo não mete a sua colher para atrapalhar. Mas às vezes, um pequeno problema de ordem administrativa, às vezes se torna uma questão moral ou até doutrina para a igreja. E aí qual foi a solução? Os apóstolos, os crentes, eles resolveram o problema, que poderia ter sido pior, e o problema poderia se complicar por causa da questão de preconceito racial. Quando se inclui gentios ou gregos, na verdade era gregos e judeus. E aí já entra a questão da teologia, da cor, a raça. Aí já pode entrar na briga de preconceitos, insinuações, injúrias, e outras coisas mais. Então os discípulos, o que eles fizeram? Eles resolveram o seguinte: direcionados pelo Espírito de Deus, então eles pegaram, e Pedro resolveram a situação, porque a questão em pauta da reunião, no caso as viúvas, poderia virar uma bola de neve, uma briga sem precedente, E aí eles resolveram da seguinte maneira: escolhe 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e aí coloca sobre esse importante negócio. O que eles fizeram? Eles abriram mão do poder temporal que eles tinham como líderes, como autoridade da igreja, e dividiram, não se preocuparam em dividir a responsabilidade, o poder que eles tinham aos outros irmãos da igreja. Coisa que dificilmente acontece nos dias de hoje. Às vezes é o líder, a autoridade máxima, e ele quer tomar a decisão sozinho, sem partilhar com ninguém, sem resolver com ninguém, sem comunicar com ninguém. É claro que a responsabilidade maior está sobre ele, e alguém pode até questionar isso e dizer: mas é difícil dar responsabilidade para pessoas indignas e que não são de confiança, e pode ser até um problema desastroso para dar. Mas se não há pessoas de confiança na igreja, homens dignos, cheios de sabedoria, para tomar decisão ou para dividir um pouco essa responsabilidade, então devemos fazer uma pergunta: por que não há? Talvez a culpa esteja em nós, que estamos tão ocupados servindo as mesas, e não formamos homens dignos, líderes capazes, dirigentes com responsabilidade. Será que não dá para achar pelo menos 7 varões cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e do poder, de boa reputação, para colocar sobre o negócio? Então os discípulos não foram, os apóstolos aliás, não foram egoístas, egocêntricos, não abriram mão do seu poder carnal. Pelo contrário, eles delegaram responsabilidade, dividiram o seu poder temporal. Mas se fosse orgulhoso, egoísta, alguém dizer: não, vai só tu e você pregar, porque o negócio da pregação é bom, mas nós vamos ficar aqui, vamos tomar e vamos encher a igreja aqui, cuidar das finanças da igreja, vamos tomar conta desse negócio, e aí a igreja ia continuar? Não. Se fosse todo mundo sair lá para pregar, e quem ia cuidar da igreja? Não, peraí, coloca esses homens sobre esse negócio, e nós vamos para a palavra, vamos para a oração, vamos buscar a direção do Senhor. Então o problema da igreja muitas vezes é isso. Era um problema administrativo e de fácil solução. Se não tivesse resolvido logo, teria criado um problema maior dentro da igreja.
Segundo caso, tá? Então, os discípulos aí tiveram visão e, claro, e dividiram a sua autoridade, né? Porque às vezes quando nós tomamos a responsabilidade só para nós mesmos e não temos pessoas de confiança, a culpa é nossa, porque nós não formamos pessoas capazes, líderes capazes dentro da igreja. Segundo caso, para a gente correr, Atos 15, do versículo 1 até o versículo 35 é o que está contido nesse caso. Esse caso aconteceu no Concílio de Jerusalém. Não se tratava aqui de um problema administrativo, mas da pregação do Evangelho. Eu até citei aqui, acho que na semana passada. E aí, a questão era, se o Evangelho é só para os judeus, ou se é para os judeus e gentios, e como deveria ser. Se fosse só para judeu, então os judeus teriam que seguir os costumes judaicos. Se era para judeus e gentios, como que deveria ser a questão, né? Então, se reúne o concílio, e o problema maior estava porque a igreja estava crescendo. Lá em Antioquia, o evangelho estava sendo anunciado, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios aceitavam a fé, se convertiam ao Senhor, e aí Paulo e Barnabé eram os dois responsáveis. Primeiramente, claro, Barnabé, que era o líder da missão, junto com Paulo. No capítulo 13, o Espírito Santo diz: aparta-me Barnabé e Paulo, os dois juntos. Barnabé era o primeiro, Paulo vem em segundo plano. Paulo era novo convertido, praticamente jovem ainda, e eles vão para a missão, e aí o evangelho está sendo anunciado, e aí acontece esse problema, que os judeus queriam que os cristãos, ou os novos cristãos, fizessem a circuncisão, rituais judaicos. Então, se o evangelho era para todos, então como deveria ser? E aí houve o problema. Então, qual foi o primeiro ato significativo? Os homens de Deus se reúnem para resolver a questão, que era o problema, que ameaçava a divisão da igreja. Graças a Deus, que esses homens se reuniram para resolver. Se a igreja de Antioquia não aceitasse o problema dos judeus, e aí tomava direção, era a igreja fulana de tal, o ministério fulano de tal, né? E aí ficava cada um na sua. Mas eles se reuniram preocupados com a questão da igreja. Então, o primeiro ato, reuniram-se os homens de autoridade para resolver o problema. Segundo ato significativo, eles vão buscar o trabalhar do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo está agindo? E aí, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, eles têm a primícia de que o Espírito Santo está atuando. E o agir do Espírito Santo era igualmente entre os gentios, como também nos judeus. As bênçãos espirituais estavam sendo derramadas sobre os gentios, da mesma forma que era sobre os judeus, cristãos convertidos, claro. Então o Espírito Santo estava atuando. Então qual foi a decisão? Vamos atuar com o Espírito Santo junto. E se ele está atuando, a sua obra está sendo feita, ele não se contradiz com a sua palavra. E se alguma obra está sendo feita, precisa buscar nas Escrituras a sua confirmação. E aí, terceiro ato, Tiago resolve dar o seu parecer, e aí ele busca a orientação das Escrituras. No capítulo de número 15, deixa eu ver o versículo aqui, Atos. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Tiago vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo. Capítulo 15. E no verso de número 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 28. O que eles decidiram na reunião, no concílio?
que os gentios deveriam se abster da idolatria e da prostituição, que era o pecado de promiscuidade, o pecado da carne. E aí, outras ordenanças que seria não comer carne sufocada, não comer sangue, né? A alimentação. E aí, se a obra é do Espírito Santo que Ele está fazendo, e precisamos trabalhar em cooperação com Ele, a questão da idolatria era um caso sério, a questão da prostituição era um caso sério, mas o problema da alimentação era secundário, não tinha peso, não era tão importante. Paulo, ele acreditava na questão da idolatria, combatia a idolatria, combatia a prostituição, o pecado da carne, mas quanto à alimentação, se não é importante, vai cair por terra, vai cair no esquecimento. Paulo vai dizer às igrejas depois: não se preocupe com a questão de comer carne de porco, comer isso ou aquilo com legume, não se preocupe. Paulo não tinha problema com esse negócio. Hoje tem pessoas que ainda defendem essa questão, mas Paulo diz: coma tudo que se vende no açougue. Mas se alguém disser para você que isso foi sacrificado aos ídolos, aí não coma, por causa da consciência. Quer ver um crente perturbado? Dá uma bala para ele, e depois dele comer diz que foi de Cosme e Damião. Aí então, o terceiro ato aqui do concílio foi que o Espírito Santo estava inspirando a obra, e a decisão era que, aliás, esse é o quarto ato, né? Que significava que eles deveriam se guardar da idolatria e da prostituição, mas o demais era coisa simples. E às vezes nós enchemos a igreja de ordenança, de coisas desnecessárias. E Paulo está dizendo: nós somos livres em Cristo, e onde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Nós somos livres para servir a Cristo. É claro que nós precisamos, né, tomar cuidado com a liberdade para não se tornar libertinagem. Então, como foi resolvido o problema aqui? A questão foi resolvida de acordo com as Escrituras, de acordo com a direção do Espírito Santo, e na sabedoria e direção do Espírito Santo, e eles orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo fez com que eles entendessem aquilo. Segundo caso, aliás, terceiro caso, que nós encontramos, e este é muito difícil e ao mesmo tempo de maior importância, mas antes de citar isso aqui, eu não posso deixar de citar algo aqui também, né? O problema do concílio foi resolvido, sim, foi, né? Resolveu o concílio, decisão, Tiago, que não era nem o líder da igreja, segundo a Bíblia diz, era Pedro, que era o líder da igreja, cabeça da igreja, mas Pedro não estava, né, liderança. Pedro foi enviado. Quem era o líder? Ninguém, era um corpo. Mas Tiago toma a palavra, decide no concílio, e aí resolve a situação dos gentios. O gentio não precisa de encargo nenhum. Mas vamos supor que a igreja de Jerusalém, os dirigentes, ficasse do lado dos judaizantes, e aí não aceitasse o problema lá dos gentios e obrigasse eles a viver nos costumes dos judeus. O que será que teria acontecido com Paulo e Barnabé? Será que Paulo e Barnabé iam aceitar calado, concordar com aquilo que ia contra a sua consciência de liberdade cristã? Será que eles iam permanecer ali só para manter a custo, a qualquer preço, a comunhão, a unidade? Porque Pedro, depois da decisão, ainda aconteceu isso. Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 2, vai dizer o fato que aconteceu. Paulo não vai nem citar da questão do alimento, da comida, mas vai dizer que Pedro agiu como gentil. Então, se tivesse sido o contrário, se a igreja não tivesse aceitado
questão dos gentios? Com certeza ia haver uma divisão. Ou será que a pessoa ia aceitar viver ali, concordar com aquilo, mesmo sendo contra a sua consciência? E muitas vezes nós dentro da igreja, nós tratamos as pessoas quando elas desejam permanecer dentro da igreja, mesmo quando líderes caem na apostasia, erram, são egoístas, e a pessoa não sai, permanece dentro da igreja. Outros saem, porém, deve sair sim, se for a vontade de Deus, e isso precisa da direção do Espírito Santo, mas sair com lágrima, mas sempre deixar a porta aberta para que haja uma reconciliação se for necessária, porque não importa quem tem a razão, quem está com a verdade, nenhuma separação é a vontade de Deus. Não é plano de Deus nenhuma separação, pelo contrário, Deus sempre vai buscar reconciliação. Mas alguém pode dizer, não pastor, 2 Coríntios capítulo 6 versículo 17 diz, sai do meio dela, diz o Senhor, sai e foge do meio dela. Ali Paulo está dizendo, e é uma falta de interpretação bíblica, ou a exegese do texto, Paulo está falando dos pagãos, não está falando de cristão dentro da igreja, porque teve uma divisão, uma diferença de doutrina. Então quando a pessoa está servindo a Deus, e mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mantenha a unidade se possível. O problema hoje, pastor, é que as pessoas não saem por causa dessas coisas totalmente sérias, né? Questões sérias. Não, elas saem por causa do ego. Porque são egoístas. Porque elas são egoístas. Hoje em dia, se você for ver, a maioria das pessoas que saem da igreja, a maioria das pessoas não é por causa disso. E aonde é que devia sair porque está tendo, no caso, como você falou, está tendo imoralidade, está tendo desses, não, eles ficam. Agora as outras, não, é por causa do ego, não fez o que ele quis. Isso é o problema. É o que nós falamos no início. De não aceitar ou não procurar estar junto daqueles que são diferentes, ou que pensam o contrário. Então, a questão de doutrina hoje, irmãos, é o que mais divide a igreja. E é o que deveria unir a igreja, que é a verdade. Não tá. Aí sair mesmo sentindo, não com alegria, não com isso, mas com lágrima, porque não é a sua vontade. Se você sai e ainda sai, já devia ter ido antes, aí está errado, porque nenhuma separação, irmãos, é a vontade de Deus. Porque a nossa luta, como diz, não é contra a carne, não é contra o meu irmão, não é contra o outro, é contra aquele que quer a divisão da igreja. Em outro caso aí que aconteceu, no caso, eles voltaram para as escrituras e olharam na Bíblia, como foi dito, para ver se estava correto. Hoje as pessoas, às vezes elas não querem se render às escrituras. Não, mas eu aprendi assim. E ela não quer se render à palavra. Então aí, esse é o problema também que entra, a parte de não concordar. Ela não se rende à palavra. Tem pessoa que ela vê a palavra está dizendo isso, mas ela não quer se render. E mesmo na palavra, o Espírito Santo não contradiz a palavra. Ele está atuando, mas está atuando conforme a palavra. E toda obra que ele estiver fazendo deve ser confirmada pela sua palavra. Pois é, infelizmente. Terceiro caso para a gente concluir. Então, esse é mais difícil, mas é também importante, porque expõe o tipo de diferença que é mais comum, né, entre nós e que mais prejudica a comunhão, que é o caso nítido do choque de personalidade. Atos 15, do 36 ao 41. Observe, irmãos, que Paulo e Barnabé tiveram uma vitória gloriosa. Atos 15, 36 ao 41. Então a vitória que eles obtiveram ali no concílio de Jerusalém,
de manter a unidade da igreja e não dividir, não rachar a igreja por causa de preconceito, por causa de doutrina, por causa de costume, eles conseguiram uma vitória muito grande. Só que entra um caso aqui agora, que vai haver uma desavença entre dois, uma briga, uma disputa, uma contenda tão grande, que vai separar eles dois. E para a gente entender essa questão, o choque de personalidade, tem alguém que dentro da igreja é manso, calmo, aceita tudo passivamente. Tem outro que não. Barafusta, grita, esperneia. Alguém sabe o que é barafusta? Espernear, estribuchar, né? Mas é necessário dentro da igreja. E como é? Então vamos examinar aqui rapidamente, que a hora já foi embora. Vamos ver aqui as personalidades aqui dessas duas pessoas, né, envolvidas no problema. Paulo, nós sabemos que Paulo era ativo, mas era rígido. Paulo era ativo, porém era rígido. E já Barnabé era maleável e generoso. Olha só, dois tipos de pessoas. Barnabé, ele foi chamado pelos discípulos de Barnabé, o nome dele original é José, ele foi chamado de Barnabé, que significa filho da consolação. E Barnabé é um tipo de pessoa que acredita em todo mundo, e ele extrai o melhor daquilo que é pior. Consegue tirar o melhor de alguém que é pior. Ele fez isso com Paulo. E aí o problema aqui é o sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, que era filho de Maria, daquela que está lá no cenáculo, né, onde vai para a ceia. E lá no capítulo 12 de Atos, se reúne a igreja na casa de João Marcos. Esse João Marcos aqui, que é o pivô da história, né? Então Barnabé, que é chamado filho da consolação, claro, pelo seu caráter, né, que era manso, maleável, generoso e tal. E aí, o tratamento que Paulo dá a João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, estava de conforme o seu caráter. Paulo era rígido, mas não está aqui de acordo com a sua memória, porque tem gente que trata os outros, mas esquece de quem ele era, né? Paulo, ainda Saulo, novo convertido, foi Barnabé que ajudou ele a ser aceito na comunhão dos irmãos da igreja de Jerusalém, porque ainda tinham medo dele como um fariseu, talvez fosse fingido, estivesse fazendo de convertido, mas que ia acabar com o povo. Então foi Barnabé que conseguiu que Paulo fosse aceito pelos irmãos. E depois de um tempo, Barnabé vai buscar Paulo lá em Tarso, na sua cidade, e leva para Antioquia para trabalhar junto com ele, extrair o melhor de Paulo. E Paulo vai crescer espiritualmente, vai crescer ministerialmente. E observa que no início da chamada de Barnabé e Paulo, no capítulo 13, o Espírito Santo chama os dois como missionários, mas coloca Barnabé na liderança. E aí já no capítulo 15, quem está na liderança é Paulo. Paulo era o líder, e Barnabé não se ofendeu por causa disso. Só que agora, a atitude de Paulo a respeito de João Marcos ofendeu Barnabé. Mesmo pessoas calmas perdem a calma, irmão. Barnabé perdeu a calma, e a Bíblia diz que foi uma disputa tão grande. E Paulo vai dizer posteriormente que isso não foi uma atitude de amor entre eles. E aqui quem está com a razão? Nós não sabemos. Deus sabe quem estava com a razão. Não podemos julgar, porque Paulo ele vai escrever na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo 13 aos Coríntios. Paulo ele vai falar que o amor não se irrita.
não se ira facilmente. E a palavra que Paulo usa é uma palavra grega, que no nosso português é paroxismo, que é uma intensidade de atitude, de vontade, uma ação. E aí Paulo ele vai usar, e Paulo vai ter esse paroxismo aqui. Eles vão disputar uma coisa e aí vai dividir os dois. Só que nós vamos entender depois que até o Espírito Santo permite que aconteça aquilo entre eles, para ensinar uma lição para eles. Porque Paulo posteriormente vai entender que João Marcos era importante, necessário para a obra. E que Barnabé tirou Paulo de onde ninguém acreditava nele. E Paulo depois vai reconhecer. E esse paroxismo muitas vezes existe em nós, né? Paulo, ele tem um paroxismo em dois casos. Até já citei também aqui, não falei da palavra paroxismo. Depois você procura no dicionário, que é paroxismo. No capítulo 17, se eu não me engano, de Atos dos Apóstolos, Paulo ele entra na Grécia, em Atenas, e aí ele vê, entrando nos templos, na cidade, ele fica indignado, seu coração se comove, seu espírito se abala dentro dele, perturbado por causa da idolatria do povo. Ele fica tão angustiado com aquilo, não aceita aquela idolatria. Aí quando ele entra, ele vê um altar dizendo ao Deus desconhecido, e ele vai aproveitar essa oportunidade para pegar. Só que no capítulo de número 23, Paulo vai ter uma atitude que é o extremo. Eu falei aqui sobre aquela questão da língua. Paulo vai tratar uma questão, angustiar, ele tem um paroxismo, e lá no capítulo número 23, ele está diante do sumo sacerdote, do verso 1 ao verso 5, e aí ele está para se defender, e o sumo sacerdote manda alguém dar um tapa nele, e aí ele vai amaldiçoar o sumo sacerdote, automaticamente, e ele vai dizer assim: Deus te ferirá parede branqueada. Era uma atitude de Paulo, talvez irado naquele momento, mas depois ele se reconcilia, pede perdão, porque não sabia que era o sumo sacerdote, e ele entende que a lei proibia de falar mal do príncipe do povo, e ele vai reconhecer isso. Então o extremo dele, uma hora se indignou interiormente por causa de uma atitude, mas depois se indignou por causa de uma outra ação. E aí ele vai escrever aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o hino ao amor. E todo pregador precisa ler pelo menos umas 10 vezes essa carta antes de pregar sobre santidade, sobre amor, sobre o Espírito Santo, sobre a união da igreja. E precisa ler o sermão de Henry Drummond. Eu acho que eu preguei isso aqui na doutrina sobre o amor. E essa atitude aqui fez com que eles se dividissem. Agora vamos imaginar, porque o Espírito Santo ele vai permitir até, e nós não sabemos, aqui não somos juízes para saber quem estava com a razão. Só que mais à frente Paulo vai entender, já no capítulo de número 16 de Atos, eles vão entender, pastor, porque eles poderiam orar, pedir a direção de Deus. Aí vamos supor que o Paulo é o João Marcos, eu sou Barnabé, e aqui o pastor Paulo é Paulo mesmo. Pastor Paulo Júnior é Paulo mesmo. Alguém sabe que o nome dele é Paulo? É Paulo. E aí Paulo vai dizer: irmão Barnabé, olha, eu acho uma loucura levar João Marcos, inexperiente, e a missão precisa de pessoas capazes. A missão precisa de alguém capaz que não volte atrás. Eu acho um erro levar ele. Para mim é uma loucura levar esse menino. Mas tudo bem, eu vou fazer o possível para ajudar ele. E aí Barnabé olha para Paulo e diz assim: irmão Paulo, tudo bem, eu até concordo com você que ele é imaturo, não tem preparo,
Mas a gente precisa acreditar no potencial dele. E ele pode ser útil, mas para a gente não entrar em conflito, em divisão, tudo bem, eu aceito a sua posição. Vamos deixar ele aí. Será que teria sido fácil assim? Será que eu teria essa condição de agir como os apóstolos, como os discípulos? E aí o amor e a submissão, amor de Paulo para com o outro, e a submissão de Barnabé para Paulo também, eu concordo com você. Vamos deixar ele para mais tarde, depois. O que teria vencido ali? O amor e a submissão, e a unidade estaria ali no meio deles, não haveria aquela divisão. Paulo vai sofrer porque essa divisão trouxe problema, dificuldade para eles. E ele vai entender depois que se tivesse buscado a direção do Espírito Santo, seria muito mais fácil orar a respeito daquilo. Já no capítulo 16, logo no início, Paulo vai dizer: nós intentamos ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não nos deixou. Queríamos ir para a Filícia, mas ele não deixou. E outras vezes vai dizer: ele não nos deixou, não permitiu, não fomos levados por ele, ele nos impediu de ir. Quem está dando a direção? O Espírito Santo. E nós precisamos depender do Espírito Santo para todas as ocasiões na nossa vida. Sem isso, irmão, nós vamos entrar em conflito, divisão, disputas e contendas, se o Espírito Santo não estiver atuando na minha, na tua vida, e ele nos fazendo ver a cruz de Cristo, que nos reconciliou com Deus e nos faz ter união com os outros. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus, porque é ele que guia a sua obra, é ele que consola, é ele que restaura e refaz tudo no nosso coração, e desfaz todo mal entendido. É ele que nos consola. Então, será que nós temos essa unidade do Espírito? Como Paulo diz, manter, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, até que todos cheguem à perfeição. E em quem? Em Cristo. Se estamos unidos em Cristo, temos unidade. Se não tivermos unido com Cristo, com Deus e com seu Espírito Santo, é impossível ter unidade e comunhão com os outros. Posso ouvir um amém? Não dá para ir mais. Até parei aqui, tinha mais coisa ainda, mas tá bom. Tinha mais um caso ainda, mas deixa para depois. Paulo vai escrever a carta, no capítulo 5, ele vai tratar de um assunto que é comum entre o povo da igreja: vida conjugal. Sabe por quê? Ele diz assim: o marido ama a esposa, a mulher seja submissa ao marido. Sabe por que há contrito, aflito no meio do povo? Por causa do orgulho. Mas vamos deixar para sábado esse negócio, né? É o orgulho que faz com que haja separação, divisão. Mas deixa para sábado, né? Porque alguém pode até dizer, os conselheiros psicológicos, eles vão dizer que a questão às vezes é incompatibilidade sexual. Às vezes é, pode até ser, mas o problema é o nosso orgulho, meu irmão, que não aceita. Por isso há divisão. Mas deixa para depois. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? E que a unidade seja o vínculo da paz em nosso meio. O Espírito Santo atue em nossos corações, trazendo paz e unidade ao invés de divisão. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Bênção do Senhor, amém, irmãos? Vou colocar sobre os pés. Boa essa palavra, né? Hoje eu estava até ouvindo uma live ali que o pastor dizia assim que, por exemplo, que eu como pastor não sou pastor da igreja, só que Ministério Restituição, sou pastor da cidade. E a desunião é tão grande porque alguns pastores é assim:
se abre uma igreja na esquina da minha, será que eu pego, ajunto dinheiro e ajudo o pastor lá a comprar cadeira? Ou eu vou ficar com ciúmes? Você vê como que é a desunião da igreja. Então Deus, Ele não olha a placa, Ele olha a igreja universal, a união de todas as igrejas, né, irmãos? E nós estamos vivendo um tempo difícil. É só você olhar nas redes sociais aí, né, irmãos? E às vezes as pessoas olhando para nós, acaba os escândalos acontecendo, como aconteceu agora, né, o da Flor de Lis. E aí as pessoas ímpias olham e dizem assim, mas não é, mas eles não falam. Tem uma minissérie que eu estou assistindo, que eles dizem que um capaz ímpio, ele disse assim, que a filha dele não é crente. Então ela pegou e estava com a mãe que era crente. Aí aconteceu alguns problemas lá na igreja, e ele disse uma frase assim, e isso marcou. Ele falou assim, para mim a igreja são um monte de gente dizendo que são santos e fazendo um monte de coisa errada. E que o mundo não venha ter essa visão da gente. Porque a gente briga pela família, aí olham para a igreja e vê a desunião na igreja, vê as coisas que estão acontecendo no meio da igreja. E ainda eu vejo cristão compartilhando essas coisas aí, esses escândalos, não merece nem dar atenção, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Aí e essa era a diferença, né? Porque antigamente não tinha internet, hoje tem. Então o negócio, não precisa, porque o negócio fica tudo. Só que o problema é que eles olham para nós e não vê a pessoa que brigou pela família e acontece isso. Uma pastora. Então, aí você vai brigar com a família, qual o crédito, né? Qual o crédito que você vai brigar pela família? Irmãos? Mas eram tudo crentes, aparentemente. Olhando, você falava, esse... Até os louvores é bonito. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Deus da glórias, que a união venha estar sobre a igreja, a unidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, a coinonia, Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, lança todo mal por terra, traga consciência ao teu povo, Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Abençoa o pastor Lucilano, tua família, cada dia, dando sabedoria, Pai querido, e nos ensinando, Pai, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, te agradecemos, amém, Jesus. Amanhã tem tarde da bênção, às 14h30, com a diaconisa Camila e a cooperadora Gisele. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quantos confirma, dizendo: Pai, Pai.